Olá, bem-vindos ao canal do Professor Jair, falando sobre livros, comentando livros que eu tenho lido mais recentemente. E hoje eu vou falar de um livro chamado A Sombra da Serpente. Saiu aqui pela editora Record, é um livro de um escritor da Lituânia chamado Saulius Kondrotas. Esse livro eu ganhei de presente quando eu comecei a dar aula de uma aluna, que eu não me recordo quem é, porque ela me fez uma dedicatória aqui e só assinou, e eu não sei exatamente o nome, gostaria de saber. Principalmente porque esse livro passou muito tempo aqui na minha biblioteca e eu fui deixando de ler, fui deixando. Resolvi tomar para a leitura e fiquei encantado quando comecei a lê-lo. Depois fui mudando um pouco de ideia. Esse livro, o que mais gostei dele foi primeiro capítulo. Quando você começa a ler, ele vai falando sobre a morte do avô, sobre as cerimônias, a importância da família. Então, a tradição da cultura camponesa da Lituânia, a relação entre os pais e filhos, os cheiros, as cores, as sensações, e tudo com profundas reflexões filosóficas. O primeiro capítulo eu fiquei assim impressionado e pensando, puxa, como eu deixei tanto tempo esse livro na minha biblioteca. E outra, me parece parte da grande literatura, né? Como que eu nunca ouvi falar desse livro, eu nunca ouvi falar desse autor? Pesquisei depois, né? Esse autor é vivo ainda, ele trabalha na Radio Free Europe, e, se não me engano, na República Tcheca. E ele é formado em filosofia e psicologia, o que explica muita coisa. No começo do livro, então, tem essa relação do pai, o avô, o filho, a relação masculina entre eles, a questão do respeito, a questão das tradições, porque você é um Meise. E quando o avô ele começa a perceber que está chegando a hora dele, ele começa os preparativos para o enterro. E aí convidam os familiares, etc. E tem uma frase que eu gostei muito, que alguém chega para o avô e questiona assim, por que você decidiu morrer? Ele responde, já vi de tudo, agora as coisas apenas se repetem. Pense nisso. Muito forte. E aí o que acontece? Passa essa primeira etapa do livro falando da cerimônia fúnebre, do enterro do avô, tudo muito tocante, tudo muito filosófico, só que aí alguma coisa começa a incomodar, porque a impressão que dá é que todo mundo é filósofo na história, e todo mundo tem algum tipo de momento de questionamento filosófico. Esse livro começa a soar estranho, porque todo mundo tem esse rompante filosófico, né? E muita gente pode pensar, as pessoas no interior da Lituânia do século XIX eram filósofos. Não, né? Provavelmente não. Tem algumas boas sacadas, né, como capítulos intercalados, né, a história de um, a história do outro e tal. Como que é a história, no fim das contas? A primeira parte do livro conta a história da família Macy's. Tem a história lá do enterro do avô, tem o menino que vai observando tudo isso e vai captando essas sensações, e você cria a imagem de uma criança extremamente sensível, pura, que está ali observando o mundo em transformação e a tempestade varrendo tudo, e o cheiro das coisas e as cores. Aí passa-se adiante para esse menino já crescido, endurecido pela vida, se apaixonando pela menina mais bonita do lugar, essa mesma moça tão bela, despertando a paixão de um conde ali da região, que gostaria de desfrutá-la, mas ela não aceita. Ela decide se casar com esse menino, né, que agora já é um homem, o Crístopas Meizes, e o casamento ocorre.
Porém, esse conde não engole, não aceita esse não, e até o fim do capítulo fica essa tensão do que vai acontecer. E o capítulo realmente acaba extremamente tenso. E assim, essa primeira parte realmente é muito boa. O primeiro capítulo, a primeira parte que trata ali dos cerimoniais, do enterro e das impressões do menino, é o mais forte. Ele continua pouco menos forte, né, nessa primeira parte, mas ele ainda encerra com um nível de tensão muito elevado. Na segunda parte do capítulo, há uma interseção ali de narrativas. De um lado, um Maisie, que é o filho desse casal, preso, conversando com um frade, fazendo uma espécie de retrospectiva da sua vida, de como foi a sua infância, dos problemas que ocorreram ali, e essa história se intercala com a história do capitão, o Ozolas, que é o responsável pela prisão desse Maisys, né? Então, assim, uma narrativa do Maisys, do prisioneiro, um outro capítulo, narrativa do capitão, o filho do capitão, até descobrirem que existe um bando de criminosos ali, de um criminoso chamado Gontas, e dentro desse grupo de criminosos está o Maisys, até que há a prisão, e esse capitão, então, ele manda o Maisys com uma mensagem, né, uma espécie de uma carta de alforria, a uma outra personalidade que havia sido vítima desse Maisys em algum crime anterior. A terceira parte do livro é o filho desse capitão, tempos depois, já por volta ali dos anos 20, escrevendo ao pai e questionando algumas coisas desse período, que se passa ali por volta dos anos 1910, desse período de prisão e condenação de morte desse Maisys. E ficou uma coisa um tanto quanto estranha, como que o filho vai fazer todo um questionamento, colocar em dúvida, inclusive, a ética do pai, por conta de uma atitude que ele tomou no segundo capítulo, que era parte da profissão, do trabalho dele. Ficou uma coisa muito estranha. A sensação que ficou é que o seguinte: o livro vendeu a ideia de que era a história da família Maisys. Eu imaginei que a coisa se desenvolveria adiante, contando a história das outras pessoas e toda a complexidade ali das famílias passando por esses períodos da Lituânia. Mas não, no fim das contas, a sensação que ficou é que todo o livro foi para justificar a morte do criminoso, a morte do bandido ali, no caso, o Maisys. O Maisys como uma vítima de uma sociedade que o embruteceu. Então, assim, o que ocorreu com a mãe, a dureza do pai, o amor impossível, tudo isso justificando o que ele se tornou. Em momento algum no livro fala-se da sua vida de crimes. Cita-se que ele foi criminoso, que ele fez isso, fez aquilo, que ele tinha um desejo incontrolável por cometer crimes, mas não se aborda os crimes. Talvez para que o leitor não condenasse também, né? E ficasse ali apenas nessa questão assim, de como se formou o criminoso. Não é ruim o livro, mas ficou frouxo. A impressão que eu tenho é de que era um projeto ambicioso de livro, uma coisa na linha Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e que por alguma razão o projeto foi abortado, o autor teve que dar continuidade mais aceleradamente e teve que concluir de alguma outra forma, porque assim, era uma boa ideia que infelizmente não deu muito certo. Porém, o livro ele vale muito a pena pelo primeiro capítulo. Não é um livro muito fácil de se achar por aí. Eu, particularmente, nunca ouvi falar desse autor, desse livro, a não ser por essa edição que eu recebi.
O primeiro capítulo é primoroso e vale a pena ser lido realmente. Eu achei que poderia ser uma grande obra, mas infelizmente acredito que não. Isso nos leva a refletir sobre uma outra coisa. É sempre bom você pensar assim, o que ele traz de interessante para você, mesmo que não tenha sido a principal obra que você leu, o que ele pode trazer para você? No meu caso, especificamente, aquele primeiro capítulo sublime. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver. Cada livro que você lê, tenta pegar aqui, ó, ah, tá, não gostei, mas não gostou de nada. Pensa em alguma coisa ali que ele acrescentou para você. No mínimo, você ficou sabendo de algumas coisas, algumas características daquela sociedade, daquele tempo, daquele povo ou daquele autor. Fica a dica então. A Sombra da Serpente, do autor Saulius Kondrotas. Se você gostou, clica lá no curtir, clica ali em inscritos também, se inscreve no canal, clica no sininho para você ter as notificações de quando colocar vídeos novos aí sobre aulas de história ou sobre interpretação de livros ou interpretação de determinados documentos históricos. Esse livro eu li aqui na quarentena do Covid-19, né, nesse mês de março de 2020, período tenso, trágico, eu diria, mas, por outro lado, tem permitido tempo para que a gente consiga dar conta de algumas leituras. Um abraço e até a próxima!